Manter um Citroën C3 com a motorização 1.0 custa caro? É exatamente isso que a gente vai explicar para vocês aqui nesse vídeo. Para isso, viemos aqui na concessionária Citroën Notre Dame, na cidade de Sorocaba, onde nós vamos falar da manutenção preventiva, ou seja, as revisões do carro que acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro. E vamos aproveitar também para falar de outras peças de desgaste que eventualmente podem acontecer. E vamos dar uma média de preço para vocês saberem exatamente quanto custa manter um C3 1.0. Vocês já sabem, mas não custa relembrar, né? O Citroën C3 1.0 está equipado com aquele motor já bastante conhecido, o Firefly 1.0, que inclusive veio aí da marca Fiat. Por conta da junção das várias marcas que criou a Stellantis, a Citroën passou a utilizar uma tecnologia já bastante conhecida no mercado brasileiro. E esse motor aqui não tem uma manutenção tão complicada. Inclusive, nessa mesa aqui, nós temos todos os itens que são trocados nas revisões até 60 mil quilômetros, mas cada uma delas tem um kit específico. Vamos conhecer cada um deles. Revisão de 10 mil quilômetros ou 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro, é a mais simples de todas. Inclusive, você só troca aqui o óleo e o filtro de óleo. E o óleo é esse daqui. Atenção que é um óleo totalmente sintético, especificação 0W20. Não é um óleo semissintético, é um óleo com mais tecnologia. Essa revisão aqui, pessoal, tem o preço de R$ 496 e pode ser parcelada em até 4 vezes sem juros. Na revisão de 10 mil, não é preconizado a troca do filtro de cabine de ar-condicionado. Entretanto, este filtro aqui precisa ser inspecionado. Clientes normais que andam dentro de cidade não farão a troca com 10 mil quilômetros, mas se você tiver aí, por exemplo, um uso frequente em estrada de terra com o carro, pode ser necessário trocar esse componente com 10 mil quilômetros. Com 20 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro, nós repetimos a troca do óleo e do filtro de óleo, só que aí nós temos a obrigatoriedade da troca do filtro de combustível, o filtro de ar do motor e também o filtro de cabine do ar-condicionado. Nesse caso, a revisão tem um valor de R$ 896. Revisão de 30 mil quilômetros ou 3 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Repete os itens da de 10 mil quilômetros. Apenas óleo e filtro de óleo. E o preço dela é de R$ 496. A quarta revisão, que acontece com 40 mil quilômetros ou 4 anos, aquilo que ocorrer primeiro, ela já é uma revisão maior. Para começar, o óleo e o filtro de óleo. Todo o conjunto de filtros também é previsto, né? O filtro de cabine do ar-condicionado, o filtro de ar do motor e o filtro de combustível. Só que nessa revisão acrescenta a troca das 3 velas e também a troca do fluido de freio. Essa revisão tem o preço de R$ 1.450. A quinta revisão, que acontece aí com 50 mil quilômetros ou 5 anos, aquilo que ocorrer primeiro, volta a ser igual à primeira. Somente óleo e filtro de óleo com o preço de R$ 496. Revisão de 60 mil quilômetros ou 6 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Então a gente tem aqui novamente óleo do motor, filtro de óleo, conjunto completo de filtros, cabine do ar-condicionado, filtro de ar do motor, filtro de combustível. Só que aqui entra também a correia de acessórios, aquela que aciona junto com o motor, o alternador e o compressor do ar-condicionado. Essa revisão tem o valor de R$ 1.148. Muita gente pensa, poxa, mas uma revisão de 10 mil quilômetros, que eu só troco óleo e filtro de óleo, tem um valor de R$ 500. Fala assim, pô, mas é muito caro para fazer só isso. Lembrando que quando o carro vem para revisão na concessionária, não importa em qual revisão que seja, além da troca dos componentes, várias partes do carro são inspecionadas. Inclusive, o carro passa por uma leitura em equipamento para saber se está tudo certo no motor. O objetivo da revisão, entre outras coisas, é preservar a garantia do veículo, porque se no momento da revisão for constatado alguma anomalia no carro, essa peça será trocada em garantia e é exatamente para isso que existe a revisão, para manter o carro funcionando adequadamente e ter certeza que todos os componentes estão em ordem.
É muito importante observar que a garantia de fábrica cobre aqueles componentes críticos do carro. Então, por exemplo, parte estrutural do carro é coberta pela garantia de fábrica. Entretanto, existem pontos de desgaste que não são cobertos por nenhum processo de garantia. Como, por exemplo, você tem aí pastilha de freio, você tem palheta de para-brisa, você tem pneus, ou seja, tudo aquilo que é desgaste normal não é coberto por uma garantia. Existem alguns componentes que podem ocorrer a troca em qualquer momento da vida do carro. Um exemplo é essa lâmpada aqui, a do farol. Ela pode queimar com o carro tendo 10 mil quilômetros ou pode durar mais que 100 mil quilômetros. Isso é muito relativo em matéria de lâmpada. Ainda assim, é um componente que não é muito caro, cerca de R$ 55. Outro componente que depende do tipo de utilização do veículo. Normalmente, o amortecedor é uma peça que dura bastante aí no conjunto de suspensão do carro. Podemos dizer aí que tranquilamente 70 mil quilômetros ele aguenta, mas depende de como o cliente usa o carro. Se ele usa frequentemente em estradas muito esburacadas e o carro sempre carregado, essa peça aqui pode durar menos tempo. E aí ele perde a atuação, não mantendo a suspensão adequada para garantir a estabilidade do carro. Essa peça aqui, quando substituída, custa aproximadamente R$ 450 a unidade. Pastilha de freio também é outro item que depende de como o motorista dirige. Normalmente, elas vão durar aí 40 mil quilômetros, mas um motorista que anda muito em estrada e sabe dirigir bem o carro, pode ser que elas durem 60 mil quilômetros. Já um motorista mais descuidado, que está sempre freando muito o carro, elas podem durar cerca de 20 mil quilômetros. Então é bastante relativo. De toda forma, um jogo de pastilha para os dois discos dianteiros custa cerca de R$ 650. Disco de freio é a mesma situação da pastilha, depende de como o motorista dirige o carro. Mas em média a gente pode entender que um disco de freio é trocado a cada 2 trocas de pastilha. Então normalmente ele vai durar aí uns 80 mil quilômetros. E aqui no caso, o jogo de disco, que são os 2 discos, terá um preço aí de aproximadamente R$ 850. Vou dar uma dica muito importante para vocês, fluido de arrefecimento. Se você olhar no manual do carro, vai estar lá um prazo muito grande para a troca do fluido de arrefecimento. Mas se você não quer ter problema no motor do seu carro, eu recomendo que o fluido seja cuidadosamente inspecionado a cada 50 mil quilômetros. E toda vez que o fluido ficar um pouco mais escuro ou a transparência dele diminuir, é hora de trocar o fluido de arrefecimento para você não ter problema no motor. Afinal, é ele que garante a temperatura de todo o conjunto do motor. E um problema aqui vai custar bastante caro para fazer uma intervenção mecânica. E já que a gente está aqui na oficina da Citroën Notre Dame, eu vou dar uma dica legal para vocês. Esse carro que a gente está fazendo uma matéria, que é o C3 1.0 da versão Fuel, ele não tem nem sensor de estacionamento traseiro e nem câmera de ré. E isso, às vezes, faz falta. Então, quando o carro for fazer uma revisão, eu recomendo que vocês instalem esse equipamento aqui, que é um equipamento como acessório. São os sensores de estacionamento traseiros. E nesse caso, o equipamento instalado na concessionária que vai ter garantia, vai custar cerca de R$ 700. E você, tem pet na sua casa? Cachorro de estimação? Eu, por acaso, tenho 5 na minha casa. E é sempre um problema na hora que você vai levar o cachorro no veterinário ou tomar um banho, coisas do tipo, né? Tem que colocar no banco traseiro do carro e aí fica aquela sujeira de pelo de cachorro, né? Mas olha só, o Citroën C3 tem uma solução muito legal, inclusive esse equipamento aqui, ó, é oficial Mopar, tá vendo? Certificado aí pela marca. E aqui na Citroën Notre Dame você também tem a possibilidade de ter essa capa protetora para o banco, para quando você vai transportar o seu pet aí, pelo valor de R$ 670. Como vocês viram aqui nesse vídeo, não é difícil manter um C3 com motor 1.0. E sempre lembrando, se você quer usufruir da garantia do carro, você precisa fazer todas as revisões na concessionária. Porque quando você não faz a revisão na concessionária, você abre mão da garantia do carro. Portanto, fazer uma economia na revisão
pode custar muito mais caro se o seu carro vier apresentar um problema e você não ter a garantia por conta de não ter feito a revisão. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.